E aí, pessoal, tudo bem? Na aula anterior a gente falou sobre líder que inspira, que motiva, que transpira. E nessa aula a gente vai aprender como criar equipes de alta performance, criar equipe que dá prazer, né, de ver a equipe trabalhar. Tá? Então a gente vai desenvolver equipe e fazer delegação, tá bom? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Aqui é o tema de número 7. Desenvolvimento de equipe e delegação. Novamente, na última aula, eu vou deixar aqui o link para vocês fazerem o download desse conteúdo do PowerPoint. Deixar para vocês fazerem o download de alguns livros, que a gente vai deixar link. E link de filmes, tá? Para vocês estarem assistindo para fortalecer essa liderança de quem está buscando, né, aprendizado sobre liderança. Desenvolvimento de equipe. Então, basicamente, o que o líder faz? Ele capta, treina, desenvolve e promove. Capta, treina, desenvolve e promove. Essa é basicamente a função do líder, né? Capta o talento, treina o talento, desenvolve esse talento e promove esse talento. Então você tem que ter esse soft skills de identificar as pessoas mais talentosas para as funções que você tem na sua equipe. Né? É como se fosse um tabuleiro de xadrez. Você posicionar a peça de xadrez aonde ele mais se encaixa. Então a rainha, o rei, os peões, a torre, o bispo, você posicionar as pessoas, os profissionais, onde elas têm mais talentos, onde ela tem mais absorção de conhecimento. Capacitação e desenvolvimento é justamente o que a gente acabou de falar. Você vai capacitar e vai desenvolver e depois você vai promover. E muitos líderes nessa área aqui falam que eu estou cansado de promover, estou cansado de captar, desenvolver, promover e a pessoa sai. E o profissional sai, vai para o concorrente, vai para outra empresa. Eu capacito, treino. Essa é a função do líder. Não tem outra função. Se você fizer isso e pensar que essa pessoa está saindo e parar de fazer, você vai estar sendo um péssimo líder. Porque o líder ele tem que pensar sempre nisso. As pessoas vão vir, vão passar e vão embora. Vão vir, vão ser transformadas e vão embora. Isso é o normal da vida. A nossa vida a gente nasce, desenvolve, multiplica e vai embora, morre. A mesma coisa no profissional. Tem um ciclo de vida. Onde você vai captar o talento, onde você vai capacitar e desenvolver esse talento e você vai promover esse talento. E esse talento dentro da promoção ele pode morrer, ele pode ir para outra empresa, ele pode ir para outra área, ele pode ir para o concorrente. E o líder tem que achar bom. Não bom da pessoa sair, mas bom que você vai estar desenvolvendo pessoas que são requisitadas no mercado, tá? Então capacitação e desenvolvimento é isso, você ter isso na mente. E aqui a gente vai trabalhar com um método chamado SMART. Tá? Definições de metas claras. É responsabilidade do líder estabelecer metas claras alcançáveis para a equipe. Prefira a meta SMART. Então, toda vez que você for colocar uma meta, pensa nessas siglas. SMART. Tá? O que é cada sigla? O S é específico. Seja específico. As metas elas devem ser específicas. Por exemplo, você tem lá 5 áreas e cada área ela não pode ser uma meta igual para todas as 5 áreas. Cada área vai ter uma meta. Cada pessoa vai ter uma meta diferente da outra área. Isso é normal, é específico. A pessoa ela se sente mais motivada quando a meta é específica. Quando a meta você consegue trazer informação, por exemplo, a meta é 1000 peças por dia de qualquer operação. Como que você vai medir isso? Qual o relatório que você vai fazer para medir isso? Como que você vai medir aquela pessoa? Então ela tem que ser mensurável, porque a pessoa gosta de ter clareza, né? Ela gosta de ver a transparência
falar, nossa, realmente eu não bati a meta, ou nossa, eu bati a meta e vou continuar batendo nos próximos meses. Atingível, né? Por exemplo, a pessoa faz, no histórico, ela faz 1.000 peças por dia. Aí, no mês seguinte, você quer colocar uma meta de 10.000 por dia. Pessoas, ao invés de ficar motivadas, elas vão ficar desmotivadas. Qual que é o ideal? Você fazer uma meta progressiva, né? 3.000, a meta é 1.000, então a meta é 1.100. Aí você coloca uma super meta de 1.200. Depois você vai aumentando. No próximo trimestre, a meta agora, todo mundo já está batendo 1.200, a meta agora é 1.200, a super meta é 1.500. E assim vai até todas as pessoas da equipe estarem batendo e alcançando a meta, tá? Não seja uma meta que ninguém consegue bater, porque isso desmotiva muito a equipe. Relevante, porque essa meta é importante. Então, todo mundo é igual, né? Por que eu tenho que bater essa meta? Eu tenho que faturar, mas por que eu tenho que faturar tanto assim no mesmo dia? Por que não pode deixar para amanhã? Por que eu tenho que faturar tanto esse mês? Então é muito importante. Lembra da aula anterior que a gente falou que as pessoas gostam de se sentir dentro de algo maior? É exatamente relevante. Por que eu tenho que faturar mais? Eu tenho que faturar mais porque se eu não faturar, se eu não bater a meta de faturamento desse mês, no mês que vem, os boletos vão começar a atrasar, no próximo mês não vai ter caixa para fazer os pagamentos. Tá? Então, precisa de ser bem claro com as metas para que elas sejam relevantes. A pessoa precisa de realmente entender a meta. Por exemplo, as grandes empresas, as multinacionais, ela tem uma meta global, que é a meta de ouro, né? Que é a de vendas. Não é só a meta de vendas, é a meta de atendimento de vendas. Então todo mundo, toda empresa, desde do porteiro, né, lá da recepção, que tem ali o primeiro momento com a pessoa que entra na empresa, até o CEO, ele vai saber quanto que tem que vender, quanto que já entregou, quanto que tem que vender, quanto que já entregou, por dia, por semana, por mês, por ano. Então ele vai saber porque é uma meta relevante e temporal. Então precisa de estipular, olha, é um mês, essa meta é 2 meses, é um ano, é a cada 15 dias. Você vai mensurar essa meta a cada semana, você vai bonificar essa meta a cada semana. Então, esse método SMART, ele é muito interessante por causa disso. Ele é específico, mensurável, atingível, relevante e com prazo temporal, tá? E é bem interessante a gente ter isso aqui, feedback, né? O líder fornece feedback consultivo, reconhece conquistas, identifica melhorias e oferece suporte para o desenvolvimento pessoal e profissional da equipe. Então, o líder, ele precisa de dar feedbacks e estipular um cronograma de feedbacks, onde ele conversa com toda a equipe todos os meses, conversa com todos os membros da equipe todos os meses, tá? Eu estava vendo um vídeo de ovelha e pastor, uma ovelha e pastores lá na Ásia, né? No Oriente Médio. 2 pastores, mais de 2 pastores, acho que tinha uns 10 pastores, levavam as ovelhas para o mesmo pasto, para as ovelhas se alimentarem, né? E no final do dia, cada um tinha uma forma de chamar as ovelhas para ir embora. Por que eu estou dizendo isso? Quando você dá feedback, os seus liderados vão conhecer o líder, os seus liderados vão ter a mesma cultura que você tem, a mesma visão que você tem, os seus liderados vão ter o mesmo engajamento que você tem, os seus liderados vão ser uma cópia sua na equipe. Então o feedback ele é muito importante para isso. Não só para apontar melhorias ou para dar feedbacks construtivos, mas também para você estar perto das pessoas, dos profissionais que te rodeiam, tá?
Fomento da colaboração. O líder eficaz estimula um ambiente colaborativo, promovendo troca de conhecimento, diversidade de pensamento e trabalho em equipe entre os membros. Então, é trabalhar não no formato de harmonia, mas no formato de sinergia, tá bom? Porque a harmonia, ela pressupõe que todos trabalham na mesma frequência. E nem sempre trabalhar na mesma frequência é bom. Mas a sinergia é entender que todo mundo vai ter a energia necessária para desenvolver a tarefa que precisa ser feita para atingir o resultado que precisa ser atingido. Então a sinergia é isso, todo mundo tem a mesma intensidade de energia para cada pessoa, para cada área, para que seja atingido o objetivo, tá bom? Então, fomente a colaboração. Delegação. Então não seja um líder que é centralizador. Dentro das fases de liderança, você tem alguns ciclos, né? O primeiro ciclo é quando você está desenvolvendo a equipe, a sua equipe é imatura, então você é mais controlador, mais processual, você controla as informações, você controla os resultados, controla o que a pessoa está fazendo, tá? Porque a equipe é imatura, a equipe é uma equipe júnior, a equipe é uma equipe que não tem o mesmo entendimento que você tem. Mas se você tem uma equipe mais pleno ou sênior, você já tem uma visão um pouco mais flexível, né? Onde você vai delegar pessoas para tomarem decisões, pessoas para se responsabilizarem, pessoas para criar informações, para gerar dados, para gerar análise, para consolidar. Então, qual é o ciclo que você está vivendo dentro da liderança? Deixa aí no comentário. Você está num ciclo de equipe imatura, de equipe júnior, você está num ciclo de equipe mista, tem mais júnior do que sênior, você não tem sênior, só tem júnior, você não tem pleno. Qual que é o ciclo da sua liderança? Identificação de tarefas adequadas. Um líder identifica as tarefas delegáveis ao avaliar a complexidade, urgência, importância. Então o líder ele vai saber direcionar as tarefas baseado na urgência, baseado na complexidade. Então, por exemplo, não é que você não pode dar uma tarefa muito importante para uma pessoa que é júnior, que acabou de entrar na empresa. Depende da urgência, é uma coisa que você precisa para agora, para daqui 1 hora. Então você não vai pedir uma pessoa que nunca fez, você vai pedir uma pessoa que sempre faz, que vai conseguir te entregar. E numa outra oportunidade você vai pedir para aquela pessoa júnior que acabou de entrar para fazer algo mais difícil, mais complexo, que aí você vai conseguir avaliar, vai conseguir direcionar aquela pessoa melhor. Atribuição de responsabilidade, então ao delegar, o líder define responsabilidades, expectativas, orientações, então é a meta SMART, né? Quando você faz o método SMART, você atribui responsabilidades, que é onde você vai entrar com feedback. Mas por que você não alcançou a meta? O que aconteceu? O que você estava fazendo? Eu vi um dono de uma empresa falando, não, na minha empresa tem até vídeo com áudio. Eu gosto de ouvir as pessoas falando também, para estar entendendo o que ela está falando, com quem ela está falando, e isso é muito interessante. Tá? Atribua responsabilidades. Com o método SMART que a gente aprendeu no slide passado, você consegue atribuir responsabilidades para cada membro da sua equipe, mesmo que seja pouca responsabilidade ou muita responsabilidade. Cada pessoa tem que entender que ela é responsável pelo que ela está fazendo. Cada profissional tem que entender. Confiança e autonomia. O líder eficaz confia na equipe, delegando tarefas com autonomia e autoridade para tomarem decisões. Então, o líder, ele dependendo do ciclo da equipe, o líder ele tem essa flexibilidade, ele tem esse momento de, eu vou delegar e essa pessoa vai conseguir trazer o resultado que eu espero. E essa pessoa vai ter autonomia, ela vai conseguir ter autoridade naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela vai fazer, e ela vai conseguir tomar as decisões tão boas quanto as minhas ou até melhores. Então, confie na sua equipe e dê autonomia para que ela também seja frustrada, né? A equipe precisa de errar, a equipe precisa de passar por momentos de frustração para que ela venha
a se desenvolver. Acompanhamento e suporte. A delegação requer confiança na equipe, mas o líder oferece suporte. Então o líder tem que estar sempre aberto de receber um liderado, um membro da equipe, no momento que ela está passando por alguma dificuldade, ou no momento que ela não sabe como fazer aquilo que foi solicitado. Então, a liderança ela tem que deixar abertura para a equipe, ter um canal de comunicação, ter uma abertura, onde ela vai expor o problema e dali não vai nascer algo ruim, mas sim vai nascer ideias e ações para que a pessoa entenda e saiba como fazer. Reconhecimento e recompensa. Então, isso a gente fala um pouquinho na método SMART, né? E quando você tem o método SMART, você consegue reconhecer a pessoa, reconhecer o profissional, especificamente reconhecer o profissional como equipe, e você consegue recompensar, né? Você consegue recompensar aquela pessoa da melhor forma para cada pessoa. Às vezes é uma promoção, às vezes é um benefício, às vezes é aumento de salário, às vezes é uma bonificação, ou às vezes também pode ser um dia de descanso, tá? Então, reconhecimento e recompensa é muito importante na delegação. Então, a delegação, ao capacitar e delegar efetivamente, o líder impulsiona o crescimento, a eficiência, a produtividade da equipe, permitindo foco em desafios estratégicos. Então, a delegação é você entender que você tem uma equipe, essa equipe ela está ansiosa em fazer, né? Fazer coisas, atingir resultados, fazer processos, trabalhar para atingir resultados. Ela está ansiosa para fazer isso e é de total responsabilidade do líder delegar a tarefa certa para a pessoa certa. Beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre liderança transformadora e inovação, tá? Então você que está gostando aí da aula, você que está gostando da aula, deixa aí no comentário o que você está achando desse conteúdo. Deixa aí no comentário o que você está achando da delegação e desenvolvimento de equipe. E quais são os seus desafios, né? Como líder, como liderados onde você trabalha. Tá bom? Pessoal, então, até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre líder transformacional e inovador. Beleza? Então, até lá. E, novamente, compartilha essa informação com seus conhecidos, seus amigos, seus colegas de trabalho, no grupo de trabalho. Compartilha com o seu RH, compartilha com seus líderes, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas possíveis, tá bom? Então, até a próxima aula, e a próxima aula vai ser transformadora e inovadora para você. Valeu!